tudo muito, cheira, tem toda a cidade inteira de Delhi cheira aquele incenso, sabe? Quando você passa nessas lojas de artigos, esses religiosos de macumbaria, essas coisas que tem aquele cheiro de incenso, ou quando você vai lá na Calunga, quando você está para sair, tem também incenso ali, aquele cheiro. Para mim é insuportável esse cheiro, mas a cidade inteira cheira isso. Mas dentro lá, o único cheiro que você sente é dessa coisa mística, tudo. Mas você não vê uma sujeirinha, você não vê uma manchinha no chão. É perfeito, é tão rigoroso que é proibido entrar de calçado lá dentro. Você não pode comer, você não pode beber água, você não pode sequer se transpirar e cair talvez uma gota de suor no chão, acho que eles correm lá limpar. Tamanho zelo que eles têm pela questão do templo, pela limpeza. Não pode entrar calçado. E até teve um templo, que era talvez um dos mais bonitos que a gente visitou lá, não podia nem tirar foto. Tinha lá um paredão assim, onde tinha várias gavetinhas assim, com tranca. A gente era obrigado a colocar o celular, a gente passava em detector, não podia entrar com o celular para tirar foto. Tão sagrado que era aquele lugar. Porém, aí vamos lá. Porém, em contraste com esse cuidado, com esse zelo com os templos, a cidade e as pessoas são extremamente descuidados com relação à limpeza. Do portão para dentro do templo, uma limpeza impecável. Do portão para fora, você não conseguia ver o chão, a calçada. Sabe aquele período de eleição que você chega na escola para votar, que você não vê o chão de tão porco que é os candidatos, que joga tudo fora, aqueles santinhos lá, e depois sobra, às vezes idosos escorregam, tudo. Sabe quando fica sujo aquilo lá? O chão, na escola? Imagine isso sujo de papelzinho, pratinho de plástico que eles vão comendo e jogando no chão, resto de comida, tudo que você imagina jogado no chão. É assim as ruas de Delhi, tão sujo que é. E isso, para mim, irmãos, uma das coisas que mais chamou minha atenção é um zelo religioso vazio. Porque aquilo que eles deveriam estar cuidando de mais precioso, que era da saúde deles, da integridade deles, das questões pessoais deles, eles não cuidavam. Você via homens andando para a rua e fazendo xixi assim na parede. A cidade, não tinha um shopping, o nosso refúgio era um shopping lá, porque todo lugar, tudo, as comidas, tudo era apimentado. Nesse shopping a gente achava às vezes alguma coisa que não tinha tanta pimenta. E o shopping era lindo, limpinho. Na calçada do shopping fedia urina. Mas não só urina, também haviam fezes humanas. Então, tamanho descaso e desleixo que eles tinham com a saúde pessoal. A grande verdade é que a religiosidade que eles tinham não condizia com a vida que eles viviam. E muitas vezes, meus irmãos, nós percebemos isso nas nossas vidas, não é verdade? Nós às vezes damos tanta ênfase para as questões, para a nossa estética visual, né? Às vezes até mesmo uma estética visual de religiosidade. Tantas igrejas, né? Ontem passando, né? A Michele nunca tinha visto, ela passou em frente ali, aquela igreja ali na rua ali do supermercado, e viu todas as mulheres com véu. Ela falou, nossa, que bonito. Falei, pois é bonito, mas o problema é que durante a semana, boa parte desse povo faz um monte de coisa errada. E então, às vezes a religiosidade vazia não é o que agrada a Deus. Às vezes não, sempre, né? Então, às vezes a gente cuida da estética visual e vem no culto, graça e paz, aleluia, oh glória a Deus, e enquanto estamos cantando a música, né, o único, que é digno, e está louvando a Deus. E durante a semana fala mal da vida de todo mundo, não confia no Senhor, faz tanta coisa errada. Não parece muito com a vida dos indianos? Só que ao invés de a gente estar porcalhando a rua, a gente está porcalhando nós mesmos, dentro de nós. Mas aonde nós precisamos realmente cuidar, muitas vezes fica abandonado.
Paulo também acreditava nisso que eu disse agora aqui no início desse culto, meus irmãos, nessa verdade. E nesses versículos ele mostra, né, que somos, e esse é o propósito, né, desse ano todo, nós somos edificação daquilo que o Senhor já planejou desde antes da fundação do mundo. Quando o tema que foi escolhido para esse ano, né, que Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor, senão nós mesmos? Paulo então está falando, não está falando apenas de um edifício comum, que serve, né, os trabalhadores que constroem. Paulo não está falando dessas paredes, meus irmãos, que ficou bonito, está cada vez mais bonita, vai ficar mais bonita cada vez mais que a gente caprichar e for melhorando, e talvez até ampliando, quem sabe um dia. Paulo está falando do que está dentro dessas paredes, que somos nós. Paulo chama a atenção para o templo, que realmente é santo. Onde Deus habita, meus irmãos, é santo. Se você olhar né, no contexto histórico de como era as questões, o esquema do templo ou do tabernáculo, tinha todo um ritual para que você entrasse na presença de Deus. Era como se fossem filtros, né? Tinha o pátio, onde as pessoas oravam, aí tinha o átrio, né, o átrio que era onde havia uma área destinada para os gentios orarem, aí tinha dentro do templo, onde ficava a mesa da proposição, onde ficava o altar dos incensos e outras coisas, aí tinha o santo lugar, onde apenas os sacerdotes tinham acesso, e aí tinha o santo dos santos, que apenas um único sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá. E haviam cortinas, né? E que simbolizavam exatamente essa, que você ao longo da jornada, ao longo da caminhada até o Senhor, nós vamos nos purificando, porque nós somos, e aí o tema que eu escolhi para essa noite, meus irmãos, nós somos templo, habitação, lugar de morada do nosso Deus. E então no versículo 16, ele já inicia com uma pergunta: vocês não sabem? E a pergunta aqui que ele fala, vocês não sabem, essa pergunta feita por Paulo, é uma censura àquele povo, àquela igreja. É uma censura, é uma chamada de atenção. Paulo está repreendendo por eles não se lembrarem da sua própria realidade e do lugar em relação a Deus, como Deus os chamou e para qual propósito Deus os chamou. Porque, meus irmãos, a grande verdade, Deus não nos chamou para sermos qualquer coisa. Deus não nos chamou para sermos, Deus não chamou a gente, por exemplo, a Cris, para ser vendedora de imóveis, e ela é uma boa vendedora de imóveis. Deus não chamou a Cecília apenas para ser professora, e ela, até onde eu sei, ela é uma boa professora, ou o João para ser um excelente aparador de usinagens lá, de camisas de diesel, né? De pistão de diesel, é isso? Deus não chamou o Ricardo para ser cabeleireiro, e é muito bom, inclusive, né? Cuida muito bem das madeixas brancas do pastor dele. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Ele vai habitar em nós, porque Ele nos chamou e Ele nos amou. A impressão que dá é que Paulo está falando, olha, vocês esqueceram já quem vocês são? Vocês esqueceram que o Espírito Santo, quando vocês se tornaram cristãos, o Espírito Santo veio habitar dentro de vocês e ficar com vocês? Deus transformou-nos como num Éden, em que o tempo todo a presença dEle está feita. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor, habitar em nós e habitar conosco. Tanto é que isso vai acontecer na segunda vinda. Deus não só mais vai habitar em nós, mas vai habitar conosco. Ele vai
tabernacular conosco. E nos escritos de Paulo, ele sempre cita, ele sempre falou a respeito de quem nós somos. 2 Coríntios 6,16, ele fala: nós somos santuário do Deus vivo. Efésios 2,21 diz que todo edifício, ou seja, cada um de nós, cresce para o templo dedicado ao Senhor. Aqui então ele repreende os coríntios por causa deles estarem negligenciando, ou então talvez vivendo uma vida preguiçosa de busca espiritual. O verbo saber aqui